Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Primeira Chave. Eu sou o Alessandro Marques, sou host do podcast e hoje eu tenho uma honra de receber um cara aqui no nosso estúdio que é um fenômeno. E vocês não podem perder nenhum detalhe desse podcast. Se você não é inscrito, está chegando hoje, já clica aí no botão, se inscreve no nosso canal para que você possa acompanhar toda quinta-feira vídeo novo aqui. O cara que eu vou chamar aqui hoje, ele é um cara que não só trabalha no mercado imobiliário, não só é empresário, como é um cara que ensina o mercado inteiro a como pensar o dinheiro de forma inteligente. O nome dele une prática, gestão, finanças, visão, crescimento real. E o que esse cara vai entregar aqui hoje, você não vai ver em nenhum outro local. Porque aqui, como vocês sabem, no Primeira Chave Podcast, é vida real, é prática. São histórias reais de pessoas que constroem todos os dias esse nosso mercado, que é o mercado imobiliário. Se você é corretor, se você é empresário, ou até mesmo cliente, e quer tomar decisões melhores na vida financeira, fica ligado nesse episódio. Porque aqui você vai aprender. Bruno Dias, que é o fenômeno que nós vamos receber aqui hoje, ele é empresário, é especialista no mercado imobiliário e educação financeira, é CEO da Dias Negócios Imobiliário, da Edias e do aplicativo E-Finanças, certo? O cara tem tudo, absolutamente tudo, quando o assunto é mercado imobiliário e finanças, e atua ajudando pessoas a organizar suas finanças, tomarem decisões mais inteligentes e conquistarem a casa própria, construindo patrimônios a partir disso. E o mais importante, de forma inteligente. Então seja muito bem-vindo, Bruno Dias, para o nosso podcast Primeira Chave. Para mim é uma honra estar aqui nesse podcast e hoje vai ser um dia excelente. Aí, ó, muito bom. E ele já começou com um clichê que ele usa sempre. Hoje é um dia excelente, sejam muito bem-vindos. E vamos lá, Dias. Nosso bate-papo aqui ele é muito tranquilo, mas também traz uma profundidade muito grande, né? Quando a gente traz temas aqui, a gente gosta de aprofundar, porque tanto os clientes quanto os corretores que nos acompanham, construtoras, incorporadores, sempre buscam informações com o máximo de qualidade e aprofundamento, certo? E para a gente começar, como de costume, aqui no Primeira Chave Podcast, quem é Bruno Dias, mas não só quem é Bruno Dias, mas como que a sua história se conecta com finanças e esse mercado que é o mercado imobiliário. Bom, né? Eu cheguei aqui em Feira de Santana aos 18 anos. Eu sou da cidade de Impirá, especificamente da fazenda. Eu nasci na fazenda e passei um bom tempo ali. E vim para Feira de Santana com o intuito de trabalhar e estudar. E foi em 2016 que eu fui apresentado à profissão de corretor de imóveis, que atuo também nesse momento. São 10 anos de mercado imobiliário. Uma década. Exatamente. E o mercado financeiro, a educação financeira, ela entrou depois do mercado imobiliário. Foi a partir do momento em que eu fiquei endividado que eu senti a necessidade de buscar por educação financeira. Me especializei, fiz muitos cursos e a partir disso comecei a ajudar outras pessoas. Então surgiu a ideia de também atuar nesse mercado, que é ajudar pessoas a organizarem as suas finanças. Dentro dessa dinâmica que te levou do mercado imobiliário para o mercado de finanças, quais são os principais desafios que você enfrenta dentro desse mercado de finanças pessoais? Bom, hoje atualmente a maioria das pessoas elas não tem organização financeira. A educação financeira é muito precária porque a gente não aprendeu na escola. Na escola a gente aprende matemática, português, ciências, mas a educação financeira, que é o que a gente precisa, não que as outras não sejam necessárias, mas a educação financeira a gente precisa. Então, quando a gente chega na fase adulta, é o momento que a gente precisa tomar as decisões financeiras. E é nesse momento que a maioria das pessoas, elas tomam decisões erradas que levam a ter um endividamento e coisas ainda maiores. Como é o que aconteceu comigo? Eu só busquei a educação financeira no momento que eu me vi endividado. Então, foi naquele momento ali que eu percebi que era necessário estudar, aprender sobre educação financeira para poder sair de onde eu estava e ir para uma realidade melhor. Uma vida financeira saudável e equilibrada. Perfeito.
Eu queria, Bruno, que você trouxesse um pouco mais de traços da sua vida anterior, né? Antes de você chegar de fato do mercado. Você falou que você foi apresentado para o mercado imobiliário em 2016, né? Mas você chegou em feira também em 2016? Isso, exatamente. Na verdade, eu comecei a vir para a Feira de Santana todos os dias e voltar. Foi o período de 2016, foi quando eu comecei a estudar, fazia faculdade de engenharia civil e vinha e voltava todos os dias. Ou seja, saía de lá 4 horas da tarde, chegava aqui 6, estudava até 10h40, 11 horas, voltava de novo. Só que ficou uma logística muito complicada e cansativa. Então foi ali em 2016, aos 18 anos, que eu decidi, na época junto com meu primo, a gente decidiu alugar um imóvel aqui em Feira de Santana e ficar aqui mesmo. E foi naquele momento, aos 18 anos, que eu fui apresentado à profissão de corretor de imóveis. E no período foi algo que eu não via como eu enxergo hoje. Ali foi só mesmo para ter alguma coisa para fazer, tipo trabalhar. Eu preciso trabalhar. Mas hoje eu enxergo o imobiliário como um projeto ainda maior, um propósito maior. Então foi a partir do momento que eu comecei a realizar o sonho das pessoas na conquista da casa própria que eu decidi, não, isso aqui é o que eu quero. Perfeito, perfeito. E aí, dentro dessa dinâmica, né, você veio para a feira, foi apresentado ao mercado imobiliário. Eu queria que você contasse também que tem muitos corretores que nos acompanham e algumas pessoas que nem são corretores, mas talvez em algum momento venham a se tornar corretores. E essa apresentação para o mercado imobiliário foi feita por um amigo? Você viu algum anúncio? Como é que você chegou a essa... Na verdade, eu me inscrevi naqueles sites que tem de anúncio de emprego e foi ali que fui chamado, né? O gerente entrou em contato comigo e eu fui lá fazer a entrevista. Nem sabia do que se tratava. Não. A princípio, por ser uma construtora, na época foi a MRV, eu pensei que seria algo voltado para a questão de engenharia civil, algo do tipo, que era o que eu estava cursando e que eu queria também. Fazia sentido. Mas ali naquele momento ele me apresentou a proposta da corretagem. A princípio foi uma proposta muito boa, porque naquele momento ele enfatizou muito a questão do ganho, do dinheiro. E é importante porque o dinheiro ele empolga. Mas só depois de um tempo eu fui entender que existia um propósito maior além do dinheiro. Que é um grande erro hoje das pessoas que estão entrando no mercado imobiliário. As pessoas estão entrando apenas com foco no dinheiro, que é um mercado que está em alta. E muitas vezes acaba fazendo venda de qualquer jeito, negociando de qualquer jeito. E hoje a gente entende que o processo é outro. Quando um cliente entra em contato conosco, a gente não só simplesmente pensa ali, é mais uma venda, mas é mais um sonho, é mais um projeto em que a gente vai fazer parte na vida daquele cliente. Não é simplesmente uma mera venda, mas quando a gente vê alguém que chega até nós, é uma pessoa que a gente vai fazer parte da história daquela pessoa. Seja uma pessoa que vai conquistar sua casa própria, ou seja uma pessoa que está construindo patrimônio, está fazendo investimentos para lá na frente viver apenas de renda passiva. Perfeito. Maravilhoso, viu, gente? Eu queria que você tocasse um ponto aqui que eu acho que é bem interessante. Porque você falou que você começou no mercado imobiliário e aparentemente o mercado imobiliário te apresentou o mercado de finanças. Né? E aí eu queria ouvir uma pergunta que eu sempre quis fazer para um educador financeiro. Que em mim eu sempre disse, será que esse cara já cometeu algum erro? Será que esse cara já errou financeiramente falando? E eu queria que você dissesse se você já cometeu algum erro financeiro, né, dentro dessa dinâmica e como que isso te ensinou alguma coisa dentro de como organizar as finanças. Vamos lá. Essa é uma pergunta bem interessante e eu lembro de uma história que foi quando eu comprei meu imóvel, eu tinha 19 anos, tinha acabado de fazer 20 anos. E quando eu fui receber a chave, meu pai me falou, olha, meu pai ele não estudou, né? Meu pai aprendeu a ler e escrever com minha mãe. E meu pai me falou, olha, aluga teu imóvel e continua morando com teu primo. Porque com teu primo tu divide o aluguel, divide água, luz, tudo dividido. Perfeito. E o teu apartamento, tu vai pagar a parcela e ainda vai sobrar dinheiro. Só que naquele momento ali a ansiedade falou maior. A agonia falou maior. E eu vejo que foi um grande erro que eu cometi. Simplesmente por não ter escutado. E a gente, quando a gente é jovem, quando a gente é novo, infelizmente, a gente passa por essa fase. A gente quer as coisas do nosso jeito e no nosso tempo. E quando alguém fala, às vezes, que nem tem tanta experiência com finanças, não tem tanta, eu diria que, conhecimento técnico, mas que tem uma sabedoria que eu poderia ter utilizado
E eu não utilizei por conta da ansiedade. Então eu vejo hoje que se eu pudesse fazer diferente, eu faria. E você acha que isso te ajudou a entrar nesse mercado de organização financeira? Eu acredito que sim, porque foi a partir daquele momento ali que juntou com outros erros financeiros que me levou a ficar endividado. Então foi ali por volta de 2019. Então foi um momento muito perturbador na minha vida. E que durante muito tempo fiquei preso naquilo até poucos dias recentes consegui sair daquela situação. Eu falo isso à mente, porque às vezes a gente sai das dívidas, porém a mente não sai. E, infelizmente isso acontece com muitas pessoas. Perfeito. Agora, uma dúvida, né, que surgiu você falando aí, que assim, na verdade, o seu pai lhe deu talvez uma das maiores lições financeiras que você já teve ali, né? Uhum. Porque o seu pai falou assim, olha, Bruno, você hoje já tem um custo que é metade do que você vai ter se você morar no novo imóvel que você está comprando. Então faz muito mais sentido, pensando do ponto de vista lógico, você alugar o imóvel que você está comprando agora, continuar dividindo os custos com o teu primo, e esse imóvel se paga e ainda te ajuda a pagar o outro aluguel. E aí, não sei se você já chegou hoje, né, com a maturidade que você tem, a experiência que você tem, chegou a conversar com o seu pai a origem disso. De onde que ele entendeu isso aqui? Porque assim, isso aqui, a gente que também trabalha nesse mercado, é uma das coisas que a gente orienta muito para os nossos clientes. E aí seu pai, que você falou que não teve muita formação acadêmica, né, escolar, mas ainda assim teve uma das expertises que muitos gurus da internet não têm. Muitos gurus da internet não têm. Senão, se você não conversou com ele ainda sobre, para entender de onde ele tirou isso aqui, eu recomendo que converse. Até porque isso é extremamente interessante. Né? Hoje você que é papai também, né? Então sabe que você tem que dar lições importantes para seu filho também. Exatamente. Eu diria que é mais por experiência mesmo, porque meu pai, de certa forma, ele trabalha com vendas também, né? Perfeito. A vida toda sempre foi fazenda. O negócio dele é leite e gado. Então, ele faz negócios e faz conta, faz tudo. Inclusive, é bem interessante quando eu cheguei aqui em feira, é que hoje a gente faz tudo contrato, né? Meu pai até hoje negocia pela palavra. E isso é tão interessante. Outro dia eu cheguei lá mesmo, ele tinha vendido alguns bois e acho que por volta de uns 30 mil, assim, sim, nessa faixa. E falou, rapaz, vai me pagar com 30 dias. Mas assim, de boca, velho. Pô, é bem interessante como a palavra ela tem um valor. Sabe, do pessoal mais antigo. Isso me chama muita atenção e são princípios. Eu costumo dizer que tem pessoas que desprezam os pessoal mais velho, nossos pais, nossos avós, mas nossos pais, nossos avós nos ensinam princípios valiosos, grandiosos, para a gente ser pessoas bem-sucedidas, porque nada melhor do que você ter palavra, você honrar o que você diz, você dizer é assim, vai ser tal dia, vai ser tal dia. E honrar. Isso exatamente. A gente, hoje em dia a gente vê muito pouco, né? Hoje em dia, às vezes nem o contrato está dando a segurança que a gente precisa. Né? Imagine a palavra. Exatamente. Mas isso que você falou é muito importante. Os princípios que os nossos pais nos ensinaram. E eu estava conversando hoje com um amigo que princípio talvez seja mais forte do que alicerce. Né? Porque princípio ele vem de como se fosse um pilar. Então, se eu não fizer um alicerce, mas se eu fizer 4 pilares, eu sustento uma casa. Então, os princípios acabam sendo muito mais fortes. E você vê que passa gerações e mais gerações, e esses princípios que foram ensinados lá atrás, se você teve uma boa criação, esses princípios vão se perpetuar, pô. Exatamente. Inclusive, para mim foi muito importante, porque no momento que a gente está endividado, normalmente começa a aparecer os atalhos, então, o dinheiro fácil. E foi naquele momento ali que eu decidi que eu não ia fazer nada de errado. E que uma hora ou outra eu ia conseguir sair daquele endividamento. Aí eu trago lembrança mesmo de um período, não sei se foi 2012, 2007, nesse período que teve um verão muito forte lá. E a gente chegou a ter, assim, por dia, leite, assim, 20 litros, 12 litros. E meu pai dizia que ele preferia ter aquela quantidade pouca do que fazer como outras pessoas e colocava água. E aquilo ali me marcou. E até hoje eu nunca esqueço daquilo. Aquilo ali foi uma lição para a vida toda. Então, no momento que eu passei dificuldade financeira, em nenhum momento eu pensei em buscar algum atalho, fazer alguma coisa errada, porque aquele princípio, ele me marcou. Ou seja, o que eu ensino para o meu filho, ele tem que ver também na prática. Perfeito.
tem que ser consistente, né? Exatamente. Você não adianta você falar uma coisa e nas ações ser diferente. Porque é como aquele ditado que diz, né? Que a palavra pode até convencer, mas é o exemplo que vai arrastar, é o exemplo que vai fazer com que ele de fato se espelhe e caminhe. Exato. Né? E aí, o legal desse podcast aqui é que Bruno, além de corretor de imóveis e empresário, ele também é educador financeiro. Então eu consigo aqui dentro dessa nossa conversa fazer algumas conexões que eu acho que são bem interessantes. E uma delas que eu quero que você fale mais é como é que tem pessoas hoje na nossa cidade e também no nosso país que ganham tanto dinheiro, mas não conseguem comprar um imóvel. E aí do outro lado eu comparo com um cara que ganha tão pouco, às vezes vive com salário mínimo, às vezes faz um extra ali, alguma coisa assim, e consegue comprar um imóvel. Normalmente eu costumo dizer que a decisão é o mais importante. Normalmente muitas pessoas hoje vivem de forma aleatória, sem objetivos claros, sem metas claras. E o tempo vai passando, principalmente algumas pessoas que ganham um pouco melhor, de certa forma, se sente confortável, porque às vezes o aluguel não é tão impactante na renda. E muitas vezes a pessoa vai vivendo ali, passa anos e mais anos naquele conforto. Digo isso porque nós temos clientes que a gente encontrou há 10 anos morando de aluguel, há 15 anos morando de aluguel, período que poderia essa pessoa ter quitado um imóvel já. E o que acontece muitas vezes é isso, as pessoas elas se acomodam e não buscam mudar aquela situação. Mas a partir do momento que ela decide que ela quer aquele objetivo, ela vai direcionar a sua atenção para aquele objetivo e assim conquistar. E o que acontece na maioria das vezes com pessoas que têm um poder aquisitivo menor, uma renda menor, são pessoas sonhadoras, são pessoas que têm objetivos, mesmo ganhando pouco. E a gente tem muitos casos desses. E quando ela tem um objetivo muito forte, que é a conquista da casa própria, ela consegue. Por mais que a renda dela ela seja baixa, ela consegue ajustar, reduzir coisas desnecessárias, secundárias, e focar em um objetivo que é a conquista do imóvel. Inclusive, a gente tem história de alguns clientes nossos que a gente acompanhou esse processo de educação financeira. Hoje nós temos um guia financeiro para a compra do imóvel, onde eu ensino um passo a passo para as pessoas que compram imóvel na planta, principalmente aquelas que estão morando de aluguel, que tem outras despesas e que quando compra o imóvel na planta, ela vai ter despesas que ao longo do período são despesas crescentes, que tendem a aumentar. E pessoas assim que a gente às vezes parava assim pensar, agora será que vai dar? Certo. Mas hoje a gente vê essa pessoa recebendo a chave da sua casa própria. Então a gente entende que o primeiro passo é decisão. Quando a pessoa decide que ela quer conquistar a sua casa própria, ela vai buscar meios de conquistar esse objetivo. E é aí que entra a gente, o corretor de imóveis, para direcionar o imóvel ideal dentro da realidade daquela pessoa e ela vai conquistar. Perfeito. Então, e é legal porque no nosso país, a maioria das pessoas ganham menos, né? Ganham pouco. Exato. E às vezes a gente olha os contra-cheques, né? A gente lida diariamente com isso. E quando você vê o contra-cheque, a primeira pergunta que vem é como é que as contas fecham no final do mês. Exatamente. Né? E aí a gente vê que esse cara, por ele estar habituado a viver com um salário menor, e aí tem um detalhe aqui que é bem interessante. Pessoas que ganham mais e chegam a ganhar mais sem passar pelo processo, primeiro ganhar menos e aprendendo, tendo a mentalidade, ajustando o seu orçamento, para depois começar a ganhar mais e ajustar suas despesas. Quando ela passa isso aqui numa velocidade muito rápida, ela não aprende a organizar as finanças. E aí é bom e é ruim. É bom porque abre mercado para o educador financeiro, né, que vai orientar essa galera, mas é ruim porque a gente vive num país que as pessoas são endividadas. E fruto disso, um ponto que você tocou aqui, é que nas escolas não ensinam como as pessoas lidarem com o dinheiro. E um detalhe interessante, eu fiz economia, né, formei em economia, e aí na época que eu estava saindo da graduação, foi implementada uma lei que as escolas públicas deveriam ensinar educação financeira. Justamente para a gente resolver o problema do endividamento, que era crescente, continua sendo crescente. Mas na prática, a lei existe, alguns lugares aplicam, mas a grande maioria não aplica.
e a gente continua com o mesmo problema. Exatamente. E principalmente no período que a gente vive agora, é mais comum as pessoas serem desorganizadas, porque hoje gastar é muito fácil. Gastar se tornou fácil. Antigamente, como era que funcionava? Eu alcancei esse período ainda, você também deve ter alcançado, que a gente recebia o salário em mãos. Sim. Então aí você dividia, esse dinheiro é disso, esse é da luz, esse é da água, e assim sucessivamente. Mas agora, depois do Pix e depois da aproximação, cartão de crédito, é muito fácil comprar. E isso leva as pessoas a um hábito constante de comprar. Ao hábito constante de buscar, de aparecer ofertas instigantes. Às vezes tem várias pessoas que compram diversas coisas que nem precisavam, mas como chegou ali no aplicativo, no celular, uma notificação de oferta, de desconto, ou 4 dos 4, né? Ou 3 dos 3. 4 dos 4. Então assim, acaba que ela gastando um dinheiro que ela poderia estar utilizando para um outro objetivo. Entendeu? Principalmente para manter a vida financeira organizada. E aí é a lógica do capitalismo, né? Exatamente. O capitalismo, ele busca facilitar a vida das pessoas. Exato. E assim, hoje a gente vive em função de um smartphone. Exato. E no smartphone eu consigo acessar qualquer loja do planeta. E em frações de segundo eu consigo comprar qualquer coisa. Inclusive em outro país. Em outro país. Hoje nós não somos limitados apenas em nossa cidade, em nosso bairro. Antigamente, quando a gente queria comprar alguma coisa, por exemplo, o período que eu morava na fazenda, para a gente comprar alguma coisa, a gente precisava pegar um ônibus e ir para a cidade. Ir lá na cidade, ir no centro da cidade, ir lá e comprar roupa, comprar qualquer coisa que fosse. Hoje em dia você compra aqui, tem coisas que chegam no dia seguinte. Sim. Pensar que não, você, Mercado Livre, Shopee. Então é muito rápido e fácil de comprar. Então, se a gente não tiver um controle e uma decisão de manter as finanças organizadas, a gente fica nesse ciclo de comprar e comprar e comprar. E aí você falou de que antigamente o salário era na mão, e a gente tinha mais controle, via o dinheiro. Hoje a gente não vê o dinheiro. Não vê. Não vê o dinheiro, só vê o barulhinho, só ouve, né, o barulhinho do Pix. Exato. Já Por foi exemplo, embora. A nota de R$200. Nunca vi na vida. Eu nunca vi, pessoalmente. Nunca vi na vida. Eu também não. Inclusive, quem tiver aí, ó, eu tenho interesse. Nunca vi a nota de R$200. Inclusive, se alguém me der uma nota dessa aí, eu vou achar que é fake. Vou achar que é algum dinheiro falsificado e não vou nem aceitar. Exatamente. Eu fui pegar 2 de 100. Mas é isso. Aqui a gente não fala só de imóveis, né? Vocês estão vendo aqui que a gente está falando também de finanças pessoais. E finanças pessoais é um tema que tangencia todo mundo. Seja o cara que vai comprar um imóvel, seja o cara que está pensando em reformar alguma coisa, comprar um carro, comprar uma moto, comprar qualquer coisa. E hoje é muito fácil você ter um cartão de crédito. E aí é um ponto que eu queria que tu falasse também aqui, Bruno, que é o seguinte, cartão de crédito as pessoas acham que é dinheiro, né? Exato. Aí o cara tem um cartão de crédito com limite de R$1.000, só que ele ganha 1.600, na cabeça dele tem uma renda de 2.600. Acaba utilizando o cartão como uma extensão da renda. Isso acontece com o cartão e também com o cheque especial. A maioria das pessoas usa como extensão da renda. E o que acontece é que chega um momento, por exemplo, existe aquele mês ali que a pessoa ficou mais apertado e o cartão ele vai suprir. Sim. Mas no mês seguinte, a renda do trabalho continua a mesma. Perfeito. Porém, a fatura já é maior. E é nesse ciclo que a maioria das pessoas ficam endividadas. Inclusive, o que aconteceu comigo, por exemplo, foi em um ciclo desse, e depois que você cai no ciclo, já foi. Eu cheguei a ter mais de 17 cartões de crédito. E fazia um para cobrir o outro e pá. Tem até um vídeo no meu Instagram que eu mostro lá, ó, todos os cartões assim, uma mesa parecida como essa. E quando você cai nesse ciclo, é muito difícil você sair. Então, e principalmente que o banco ele continua liberando. O banco vai liberando. Libera um aqui, libera outro ali, chega a notificação para você e você vai pegando, porque você caiu no ciclo. E é um ciclo vicioso, é um ciclo que, ao mesmo tempo, gera um certo prazer. Porque comprar é bom. Sim. Quando a gente compra algo, não é bom, é uma sensação boa. O ruim é pagar, pô. Só que a gente tem que entender que a fatura ela vai chegar. Então, o cartão de crédito, para mim, hoje ele é uma bênção. Tem pessoas que falam muito mal do cartão de crédito. Pessoas que tiveram más experiências com o cartão de crédito. Só que o cartão de crédito ele precisa de controle. Você vai fazer uma compra, você precisa analisar. Eu vou comprar aqui algo de R$1.000. Se eu colocar para uma vez, no próximo mês, além de todas as minhas despesas,
água, luz, internet, eu vou ter o quê? Mais R$ 1.000. Se eu parcelo em 2 vezes, eu vou ter mais R$ 500. Se eu parcelo em 5, vai ser mais de R$ 200. O que acontece é que a maioria das vezes as pessoas colocam parcelas para os meses seguintes, só que nos meses seguintes a renda dela não é suficiente para cobrir aquelas faturas. E aí que mora o grande problema, porque ela cai no ciclo de pagar o mínimo da fatura, aí vem juros, multa, mora, infelizmente, leva um endividamento, que é uma bola de neve. Como diriam os amigos, aí é a laranjada. Exatamente. É a verdadeira laranjada. Você pagar o mínimo, entra no rotativo, e aí juros de mais de quase 200% ao ano. Aí fica impagável. Aí cresce numa velocidade absurda. Aí pro cara sair desse ciclo, aí não vai. Inclusive hoje, um dos maiores de endividamento é cartão de crédito. Só que não é bem um cartão de crédito. É a forma que ele foi utilizada. Que está associada à falta de educação financeira. Exatamente. Agora eu queria que você trouxesse... como você tem 10 anos aí trabalhando como corretor de imóveis também, provavelmente você já viu muitos erros de clientes, erros financeiros na hora de comprar um imóvel. Eu queria que você trouxesse um exemplo, um erro de um cliente que você falou assim, cara, esse aqui talvez tenha sido um dos maiores erros. Na hora que o cara decidiu comprar um imóvel, ele cometeu esse erro. Qual que seria esse erro? Um dos maiores é não ter um objetivo claro. A pessoa ela quer comprar um imóvel, o foco dela precisa estar em comprar um imóvel. Tem pessoas que ele quer comprar um imóvel, mas ele quer comprar o carro financiado. E aí é o grande erro, porque quando você compra o carro financiado ou a moto financiada, você tem um comprometimento de renda. E a Caixa não vai liberar crédito para você com esse comprometimento de renda. A maioria das vezes não libera. E sendo que a pessoa poderia inverter esse processo. Nós já tivemos cliente mesmo nessa situação de estar com um carro financiado e foi reprovado, a Caixa não liberou o crédito. A gente passou isso para ele. Ele falou, não, esse carro eu vou vender, quito e depois eu compro. E aí a gente fez esse processo, a gente acompanhou ele, quando ele falou que vendeu, eu pedi a ele o registrato do Banco Central, constava ainda, a gente esperou um mês, constava, esperou 2 meses, saiu do Bacen, do Banco Central, e a gente conseguiu dar prosseguimento na compra da casa dele. Depois que ele comprou, que assinou com a Caixa, ele foi lá e financiou novamente. Mas o grande erro é esse. As pessoas elas não querem focar apenas em um objetivo, quer ter vários objetivos ao mesmo tempo. E quando a gente explica, olha, primeiro você financia a casa e depois financia o carro. Porque quando você financia a casa primeiro, você pode financiar outro carro tranquilamente. Mas se você financia o carro primeiro para depois financiar a casa, o banco ele não vai liberar crédito. Até porque o financiamento de um imóvel é um financiamento de longo prazo, né? Estou falando de 30 a 35 anos. Financiamento de um carro, você está falando de 5 anos, 4 anos, dependendo do perfil do cliente. Então, se eu pensar do ponto de vista lógico, o banco está sempre minimizando a possibilidade de tomar um calote. Exatamente. Então, como é que tu já está endividado nos próximos 5 anos, eu vou te liberar um crédito para 35 anos? Então, a chance de você se enrolar no meio do percurso é muito grande. E aí é uma situação que nem o banco quer que aconteça e nem o cliente quer que aconteça. E por isso que é importante, nós, enquanto corretores, e você, principalmente, que também é educador financeiro, orientar o cliente que escolhe primeiro um objetivo, foca nesse objetivo, conquista e agora vamos dar o próximo passo. Ou até mesmo na hora da compra do carro, vai para um consórcio, que é uma compra planejada, você começa ali com a parcela reduzida, quando estiver próximo da contemplação, ou quando for contemplado ali, você adquire o bem. Mas aí você já vai estar com a sua casa. Exatamente. Não investe a ordem, porque aí dá problema. Com certeza. E aí, Bruno, eu queria que você falasse também, esse aqui é um ponto que os nossos amigos gurus, né, os gurus da internet, vão brigar com a gente. Vamos botar vários comentários aqui embaixo, ó, dizendo assim, tá errado, tá errado. Vamos lá. Imóvel, hoje, ele é uma dívida ou ele é um investimento? Ele hoje é um investimento. Dívida, quando a gente fala de dívida, existe a dívida boa e existe a dívida ruim. O imóvel, ele se torna uma dívida boa, mas ao mesmo tempo ele é um investimento. Por exemplo, o meu apartamento que eu falei, que eu comprei lá em 2017, recebi em 2018. Minha prestação é 590. Hoje meu apartamento está alugado por R$ 1.400.
o meu imóvel, que era uma dívida, ele passou a ser um ativo. Hoje eu estou pagando prestação. Mas vai chegar um tempo que essa prestação vai ser eliminada. Perfeito. E o que é que vai continuar? Minha renda passiva. Uma renda que eu não vou precisar fazer esforço nenhum para ter ela. Ou seja, o imóvel ele é um investimento. Não só nesse sentido, mas até para as pessoas que compram para moradia. Porque pense comigo, a pessoa ela paga um aluguel de R$1.000. Se ela passar 10 anos... Pega esse 1.400 aí, seu inquilino. Imagine, pronto. Não nos assista, né? Você não tem dificuldade. Exatamente. Pronto, pense esse meu inquilino em 10 anos. Todo ano, o meu aluguel eu estou reajustando. Minha prestação, ela tá lá paradinha. Não se movimenta. Claro que nos últimos anos agora teve até uma movimentação pouca por conta da TR, né, da taxa referencial. Mas é uma comparação que é insuficiente para a gente dizer que o imóvel é uma dívida ruim. E as pessoas que estão pagando o aluguel, e ainda que eu tivesse morando nesse imóvel ainda que eu não alugasse. Porque na época que eu morava de aluguel, eu pagava R$600. Tudo bem que eu dividia o aluguel com meu primo, era 300 de cada. Mas ainda assim, lá hoje, onde a gente morava, o aluguel lá hoje é mais de R$1.000. Porque é um aluguel no fundo da faculdade. Então, se eu tivesse lá, não tivesse comprado meu imóvel e tivesse lá até hoje, eu estaria pagando esse aluguel de mais de R$1.000. Ao invés de estar no meu imóvel pagando a prestação de 590. Então, quando a gente fala disso, imóvel é uma dívida ou é investimento, é um investimento. E nada melhor do que você pegar prática. Trazendo isso para a nossa realidade. Na prática, ele é um investimento. De fato. Eu não vou dizer que eu não concordo. Eu concordo 100% do que você falou. Nós tivemos aqui, né, nessa mesa aqui, entrevistado Gleice Machado, em que ela estava falando de como construir patrimônio comprando imóveis, né? E muita gente utiliza essa estratégia para mudar de vida. E por isso que é muito interessante quando a gente pensa que quem está comprando muitos imóveis hoje são os mais jovens, né? Exatamente. Hoje, lá na imobiliária, na Gomes e Souza, hoje, quando a gente analisa o perfil dos últimos clientes que têm comprado, são clientes dos 18 aos 25 anos, pô. É o cara dos 18 aos 25 anos. É o cara que está iniciando a vida adulta, mas já com decisões sábias. E o que é melhor, quando esse cara amadurecer e tiver uma renda maior, o cenário dele fica muito mais confortável. E abre espaço, inclusive, para novos investimentos imobiliários. Isso é muito interessante. A gente também tem notado essa mudança. Porque anteriormente, até quando eu comecei a fazer anúncio no Meta, né? Que na época era Facebook, e ainda é Facebook, sim, mas chamamos de Meta. E a gente colocava que o público que a gente queria era acima dos 25 ou 26 anos. Perfeito. Porque se entendia que era o público que comprava imóvel. O público de 18 até 25 não estava preocupado com isso. E depois da pandemia, lá a gente percebeu que depois da pandemia, esse público mais jovem, ele tem buscado mais construir o seu patrimônio logo cedo. E principalmente com decisões mais assertivas. Anteriormente a gente tinha pessoas, e até hoje tem, pessoas aí por volta dos seus 30 anos que ainda estão presos naquela... quando tiver uma oportunidade eu compro. Quando tiver o imóvel que eu sonho eu compro. A galera mais jovem chega com a mentalidade diferente. Totalmente. Eu vou comprar aquilo que está dentro da minha realidade. Perfeito. Porque é meu primeiro imóvel. E com essa mentalidade, a gente percebe que esse cara, essa pessoa, futuramente ela vai estar comprando outros imóveis. Porque ela está com a mente aberta de comprar aquilo que está dentro da realidade dela. Porque é o primeiro imóvel. A pessoa com 18 anos comprando o primeiro imóvel, acredito eu que aos 30 anos ela vai estar comprando o segundo e futuramente o terceiro. Porque ela começou do jeito certo. Tem pessoas que passam a vida toda esperando a oportunidade, o imóvel dos sonhos, e nunca compra. Nunca. E o pior, quando vai ver, já pagou um aluguel que seria basicamente ter quitado metade do financiamento. Isso é muito interessante, você vê como é a mentalidade, né? Exatamente. Às vezes a impulsividade do jovem acaba sendo interessante, se a gente pensar por essa ótica. Claro que tem alguns cenários que a impulsividade não é algo favorável, mas tem jovens mesmo que tomam decisões assim, não, vai dar certo.
eu vou comprar, e aí ele já está pensando, pô, eu já estudo, vou fazer um concurso, quando eu fizer um concurso minha renda vai ser mais estável, ou grande parte dos clientes que compram também, que é uma análise que a gente faz do perfil, são empreendedores, pô. Exato. E aí você vê o cara tá iniciando a vida, mas já tá empreendendo, tem um espaço físico, tem uma estratégia no digital, tem um posicionamento, tem clientes, e o cara já tem visão de que aquilo vai prosperar. Né? E aí esse cara tá comprando imóvel com a gente. Exatamente. E até lembrei aqui que a gente escuta, não sei se você já escutou, mas a gente já escutou clientes morando de aluguel e não comprou o imóvel porque achou pequeno. Ah, mas a casa que eu moro é grande, tem 2 salas, tem isso, tem aquilo. Mas, gente, você mora em uma casa que não é sua. Não é sua. Nunca vai ser. Nunca vai ser sua. Vai pagar a vida toda. Ó. Vai pagar a vida toda. Na verdade, você vai estar realizando o sonho de alguém. Vai estar sendo fonte de renda. Você vai estar sendo fonte de renda para alguém. Quando você mora de aluguel e que você não toma decisão, porque morar de aluguel não tem problema nenhum. Eu entendo que morar de aluguel é uma fase da vida. Agora a gente precisa decidir até qual tempo eu vou ficar no aluguel. Eu passei 2 anos morando de aluguel e nesses 2 anos eu já era corretor de imóveis. Mas chegou 2 anos, chegou um momento que eu precisei tomar minha decisão e sair do aluguel. Porque se você não decidir, você vai passar a vida toda no aluguel. E é confortável, né? Porque é confortável. O aluguel te dá flexibilidade. Esse é o principal argumento dos gurus. O aluguel te dá flexibilidade. E aí, o detalhe, a gente acabou entrando nesse assunto, por quê? Porque tangencia o que você trabalha muito. Essa parte de finanças, a gente está falando de investimento imobiliário, e aí os gurus falam assim, não, mas o aluguel, quando eu não quiser morar mais ali, eu mudo para outra cidade, eu mudo para outro bairro, se algo me incomodou, eu mudo, eu tenho essa flexibilidade. E o meu dinheiro, em tese, está investido. E aquele investimento está rentabilizando o suficiente para pagar esse aluguel. Só que é uma realidade de muito poucas pessoas. Pouquíssimas pessoas conseguem, com a realidade que a gente estava falando aqui, de renda baixa, separar o suficiente para poupar, investir e esse investimento pagar um aluguel. Pouca gente consegue fazer isso. Exatamente. Porque se fosse uma pessoa com recursos financeiros maiores e que ela está, na maioria do tempo, transitando em várias cidades, não faz sentido. Esses dias a gente atendeu um casal e cada tempo eles estão em uma cidade diferente. Perfeito. E a gente fez um aluguel para eles. Não faz sentido essa pessoa comprar um imóvel, porque é a realidade dele. Assim como pessoas com grandes patrimônios, grandes recursos financeiros, às vezes não compensa. Só que, por outro lado, compensa porque a gente vê a maioria dessas pessoas, milionários e bilionários, comprando sua casa própria. Inclusive, uma das pessoas que falava muito isso, que compensava mais investir do que comprar, hoje comprou seu imóvel. Tiago Nigro, ele comprou o imóvel dele. Tiago, deixa um comentário aí pra gente. E você viu que não foi um imóvel qualquer. Foi a casa. Foi a casa, ainda com a taxa de juros fininha. Exatamente. Inclusive financiou. Ou seja, um cara que é milionário, ele financia. Perfeito. E agora a gente às vezes tem cliente que diz que não vai financiar porque vai pagar 2, 3 casas. Imagine. Ou seja, como diria Flávio Augusto, nem tudo que é dito nas redes sociais, nem tudo que é dito na web é para você. Talvez o momento não seja aquela palavra que vai encaixar na tua realidade. Então enxerga primeiro o momento que você se encontra, para ver se faz sentido você pensar, com o que eu gero de renda por mês, eu consigo poupar, investir e esse investimento me gerar uma renda suficiente para eu pagar um aluguel. Se não é, amigo, sai fora, pô. Olha a tua realidade. Vamos pegar teu imóvel, assume teu parcelamento, teu financiamento, vai ser feliz, foca em melhorar financeiramente para você ir degrau por degrau, que aí você consegue prosperar. Exatamente. Inclusive aqui eu estou trazendo de forma prática, porque a gente poderia estar utilizando uma linguagem mais técnica, mais rebuscada. Mas eu estou trazendo aqui exemplos práticos. Sim. Porque quando a gente fala em termos muito técnicos, às vezes as pessoas sentem um pouquinho de dificuldade. Não entende. Mas quando a gente traz exemplo, é melhor de ser entendido. Você acha que existe algum fator emocional que atrapalha na decisão de comprar um imóvel? Em alguns casos, sim. A gente já teve casos de pessoas que não se sentem merecedoras.
Principalmente aquelas pessoas que tinham expectativa de comprar seu imóvel, mas de repente chegou um primo, chegou um amigo, chegou um conhecido e falou: ah, você vai comprar imóvel naquele lugar, ali é mato. Ah, você vai pagar 2 casas. Ah, isso, ah, aquilo. E às vezes essas pessoas são pessoas que têm um grande impacto na decisão. E acaba atrapalhando tudo. Eu mesmo, quando eu comprei meu imóvel, algumas pessoas falaram: ah, você vai morar naquela roça? E realmente lá era roça. O bairro Sim... Hoje é o filé mignon. O bairro Sim, hoje em Feira de Santana, é o melhor bairro para se morar. E o bairro onde tem o maior, eu diria, que metro quadrado mais caro. Sim. Mas quando eu mudei para lá em 2018, ali para 2019, na frente do meu condomínio era uma fazenda. O pessoal tirava leite lá ainda. Entendeu? Me fazia lembrar da roça, da fazenda. Você escolheu lá por isso, foi? Também. A tranquilidade, né? Mas você vê que o progresso ele chegou. Então, se eu tivesse ouvido aquelas pessoas, eu não teria comprado. E às vezes um grande problema das pessoas é esse. São pessoas inseguras. Nós estamos em um período também de pessoas que são decididas, mas tem aquelas pessoas sempre mais inseguras, que depende da opinião de alguém para poder tomar uma decisão como essa. Perfeito. E aí eu queria que, pegando esse gancho aqui, eu queria que você trouxesse um exemplo de um cliente seu, um cliente real, porque como você falou, os exemplos eles conectam muito melhor do que a gente ficar aqui falando no como a gente diria, no linguajar corretês, né, que é muito, muito técnico. Queria que você trouxesse um exemplo de um cliente que, mesmo num cenário difícil, um cenário improvável, ainda assim esse cliente conseguiu comprar um imóvel. Bom, eu tive uma cliente, na verdade, na época que eu fui atender essa pessoa, era casal. Sim. E tempos depois já não era mais. E aí, me passou toda a situação, né, que tava morando de aluguel, tinha isso, tinha aquilo, e eu falei: rapaz, é uma situação complicada aqui, porque você vai precisar de dinheiro para isso e dinheiro para aquilo. Você vai comprar na planta, você vai ter o seguro de obra. O seguro de obra ele tende a aumentar. Com o tempo. A entrada parcelada vai precisar entrar no seu orçamento aqui. Foi um processo que eu empreguei muita energia. Sim. E foi uma pessoa que, a princípio, era só para ser uma conquista da casa própria, mas se tornou também um processo de finanças, como um processo de mentoria, porque foi uma pessoa que eu acompanhei de perto. A gente montou um planejamento financeiro, fez análise dos relatórios financeiros dos últimos meses, identificou o que era necessário, o que era secundário, o que podia ser eliminado, o que não podia, e assim ela seguiu. E no final deu tudo certo, mas eu me surpreendi porque a gente que está no mercado há um certo tempo, a gente entende que tem evolução de obra, tem entrada parcelada, aqueles clientes que tem, e o cliente já tem os outros custos, como aluguel, como energia, internet, tem as outras despesas. Então, quando a pessoa traz a sua realidade, a gente pergunta: você tem uma outra fonte de renda? Não. Então, a gente precisa encaixar aquilo dentro daquela realidade. Então, a gente teve que fazer todo um estudo de qual seria o imóvel ideal, porque isso também é importante. Às vezes tem pessoas que se perdem financeiramente quando compram imóvel, às vezes não conseguem receber chave, porque escolhe o imóvel errado. É direcionado de forma errada. E é nesse momento que o nosso papel é fundamental, é importante. Tem pessoas que dizem que comprar com qualquer corretor, tanto faz. É a mesma coisa. É a mesma coisa porque a construtora é a mesma e o imóvel é o mesmo. E infelizmente é uma mentalidade errada. Totalmente. Equivocada, porque o corretor, o profissional, que ele enxerga a profissão como uma carreira, que ele enxerga um cliente como uma pessoa e que você vai ajudar na história dele, é diferente. A gente tem um olhar mais cuidadoso e mais criterioso, inclusive na localização. Qual vai ser a localização ideal? Porque se é uma pessoa que não tem transporte, ela precisa de uma certa acessibilidade. Exatamente. Então é muito importante o nosso papel. Então foi um processo assim que me trouxe uma experiência muito boa e enriqueceu o propósito, né? Inclusive foi a partir desse momento aí que eu decidi trazer a educação financeira para o imobiliário. Foi quando a gente criou o guia financeiro Meu Imóvel, Minhas Finanças, que hoje está disponível no aplicativo Finanças. Um e-book
com aulas gravadas no YouTube. Se você depois quiser acessar, você baixa o aplicativo E-Finanças. E-Finanças com C cedilha. Já está disponível para Android, já está disponível também para iPhone. E lá tem uns cursos. E um desses cursos é esse, onde eu uni a educação financeira com o imobiliário, trazendo essa experiência. Inclusive lá eu coloco a minha experiência na conquista do meu imóvel. Show de bola. E você que ainda não é seguidor, não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve. Se esse conteúdo de alguma forma tocou você ou transformou, te deu algum insight, nada mais justo do que compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. E eu sou Alessandro Marques e eu te vejo no próximo episódio do Primeira Chave Podcast.